Então, a gente vê uma transição enorme. A gente vê que o profissional, ele precisa ter competências. E aí, quando a gente fala essas palavras numa audiência onde só tem engenheiros, a gente começa a enfrentar uma contradição. Vejam quantas vezes aparece aqui a palavra prazer. Não é verdade? Então, quando você está na faculdade, essa é uma palavra proibida. Quanto mais você sofrer em cálculo, mais legal você fica, né? Você chega no nirvana muito mais rapidamente, né? Se você pegar uma DP, então, o caminho dos céus está aberto para você. Então, aqui a gente está escutando o quê? Está escutando frases como prazer, gostar, engajar, coisas completamente diferentes do senso comum. E eu espero que quando a gente saia por aquela porta, a gente saia com isso na cabeça. Tem outras dimensões que a gente precisa buscar também. Agora, olha que dificuldade, que contraditório. Ao mesmo tempo que a gente está dizendo aqui que é importante gostar, é importante ter prazer, e só assim a gente vai se movimentar, só assim a gente vai se motivar, ao mesmo tempo a gente tem grandes barreiras pela frente. O carro autônomo. Você tem que trabalhar com inteligência artificial, você tem que trabalhar com deep learning, você tem que trabalhar com machine-to-machine communication, você tem que trabalhar com manufatura 4.0, fábricas escuras, robôs trabalhando e tomando decisões. Ter robô trabalhando já faz muito tempo. Robô decidindo coisas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter prazer, o currículo, a grade curricular, alguma coisa tem que acontecer nessa grade curricular. Então a pergunta, Raimundo, como é que a gente vive isso? As escolas, as universidades, elas estão mexendo minimamente nos currículos para preparar o aluno para esse ambiente, e esse ambiente tem que estar apaixonado também, como estão dizendo aqui, esse meu lado esquerdo. Então, como é que a gente vai fazer tudo isso? Como é que você vê o acadêmico nessa jornada? Bom, aqui é importante distinguir o seguinte: as escolas, as instituições públicas e as instituições particulares, né? Por quê? Porque a USP ela pode criar cursos, modalidades novas, pode não participar, por exemplo, da prova no final de curso e nada acontece, porque ela tem autonomia. Enquanto que as outras instituições particulares, elas são um pouco engessadas, você tem que obedecer o mínimo que é estabelecido. Então fica um pouco mais difícil de você mudar isso. Essa mudança pode ocorrer a partir do docente e do discente dentro da sala de aula, sem quebrar a obrigatoriedade que a escola, principalmente a particular, tem que se expor perante o MEC ou quem de direito. E como que pode ser feito isso? Olha, eu tenho um exemplo, novamente pelo fato de eu ser idoso, eu começo a ter história, né? E que vai um pouco naquilo que o Felipe falou. No meu terceiro semestre de escola, eu quero fazer uma homenagem a uma das pessoas que mais me inspiraram até agora, que é o professor José Roberto Coqueto. O Coqueto era recém-formado e nós gostaríamos de mexer no laboratório de motores. E fomos pedir para ele isso. E o Coqueto abriu o laboratório, abriu a casa dele para ceder ferramentas para que a gente pudesse usar o laboratório e nos aconselhou a colocar lâmpadas se nós desejássemos trabalhar à noite, porque não tinha iluminação. Eu estou falando da FEI isso. Só que o Coqueto, com essa atitude, ele fez com que nós pudéssemos aprender fazendo e pudéssemos nos dedicar muito com relação às disciplinas que ele lecionava. Ele ia ser nosso professor um pouquinho mais adiante de mecânica dos fluidos, foi nosso professor de motores junto com o professor Franco Brunetti. E um detalhe, nós éramos em um grupo de 6 pessoas. Dos 6, 4 são professores de mecânica dos fluidos. Será que ele influenciou na nossa vida? Será que ele influenciou na nossa formação? E um detalhe, hein? Eu apanhei um monte de coisa, né? Que para muita gente é um bicho de 7 cabeças. Mas o grupo não podia decepcionar o Coqueto. Então eu posso mostrar meu histórico que nessa disciplina 10 e 10. Mas porque eu sou competente? Que nada.
é porque eu me dediquei demais, porque eu tinha obrigação de mostrar ao Coqueto que eu era grato por ele ter aberto a escola para eu poder aprender fazendo. Então, veja bem, o Coqueto não burlou nada que o MEC fez, mas a metodologia que ele fez com a gente fez a gente ter uma formação diferenciada. Esse passa a ser o segredo das escolas particulares. As outras que sirvam de exemplo para a gente, para que possam mudar. A USP pode ser um exemplo com essa proposta de engenheiro de complexidade. Que eles estão atuando com um grupo da França, que já pratica isso há uns 200 anos.